Alicia Silverstone foi mais um caso de promessa em Hollywood que não se tornou realidade. Na década de 90, quando estava na casa dos 20 anos de idade, Alicia apareceu na indústria e não demorou para estar em filmes conhecidos, com destaque para As Patricinhas de Beverly Hills, filme em que foi protagonista, e Batman e Robin. O filme, apesar de ser considerado uma porcaria e receber péssimas notas, fez bastante barulho na época, com ela interpretando a Batgirl. Não é comum uma atriz logo nos primeiros trabalhos já participar de filmes que fiquem tão conhecidos do grande público. Alicia Silverstone parecia ter tudo o que Hollywood gosta para transformá-la em uma estrela ao longo dos anos, só que não foi isso que aconteceu. Ela foi sumindo de produções maiores, foi perdendo espaço, e os anos 90, que eram para ser o começo de uma carreira grandiosa em Hollywood, acabaram sendo o início e também o auge. Depois dos anos 90, Alicia Silverstone continuou atuando, mas não chegou perto da estrela de cinema que muitos imaginaram que ela poderia se tornar. Por que isso aconteceu? Foi Alicia que quis se afastar da indústria por vontade própria, ou foram pessoas lá dentro que de alguma forma sabotaram a carreira dela? Vamos tentar entender isso um pouco melhor agora. Alicia conseguiu uma coisa que não é comum. Nos primeiros filmes que fez, ela já ficava conhecida dentro da indústria. Por exemplo, quando em 1993 fez o filme Paixão Sem Limites, ela tinha 18 anos e chegou a ganhar um prêmio de atriz revelação naquele ano. As coisas continuaram aceleradas e depois de ser a protagonista em As Patricinhas de Beverly Hills e aparecer em Batman e Robin, muitos davam como certo que Alicia Silverstone seria a próxima estrela de Hollywood. O filme As Patricinhas de Beverly Hills acabou sendo o maior sucesso de toda a carreira de atriz dela, e fazendo a Batgirl, por mais que tenha recebido muitas críticas negativas e tenha sido um fracasso, o filme acabou ficando muito popular, o que ajudou muito ela a ficar mais conhecida na época, mas também afetou sua imagem de uma forma negativa, ela ter aparecido em um filme tão ruim. Afinal, quem cuidava e gerenciava a carreira dela? E depois de participar de filmes que viraram clássicos da cultura pop, sendo bons ou não, isso já poderia ser o suficiente para ela manter uma carreira relevante e até se tornar uma estrela em Hollywood ao longo dos anos. Só que não foi nada disso que aconteceu. Alicia Silverstone viveu o clássico caso em que a fama e o auge chegam rápido demais, e mais difícil do que chegar ao topo é se manter lá. E não foi por apenas um motivo, mas por vários fatores. Da mesma forma que ela chegou ao topo e participou de produções conhecidas, ela logo foi perdendo o seu espaço e caindo no esquecimento do grande público. Algo muito comum e também muito chato para quem era famoso nos anos 90 e no começo dos anos 2000 era ter de enfrentar os paparazzi. Para quem não viveu essa época, os paparazzi eram tratados como as fontes de informação mais próximas e reais das celebridades. Eles se aproximavam de pessoas famosas quase sempre de uma maneira nada convencional. Muitas vezes se escondiam, eram sorrateiros, furtivos, tudo para conseguir o melhor ângulo ou o pior, né? Depende do seu ponto de vista. E entre os motivos que fizeram Alicia ir desanimando da fama e também de Hollywood, um deles era ver o tempo todo paparazzi tirando fotos e fazendo críticas sobre seu corpo, algo que ela já disse ter sido uma experiência ruim e que lhe fez muito mal mentalmente. Lembrando que quando fez Patricinhas de Beverly Hills, ela tinha 19 anos. Logo depois do filme, ela começou a ganhar peso. Só que nada demais, tudo dentro do normal. Mas isso já foi o suficiente, como nesse universo das celebridades, a aparência é algo muito cobrado. O julgamento em cima de Alicia Silverstone começou a se tornar frequente. Ela aparecia em capas de revistas o tempo todo, sendo tratada como a garota do momento, como um padrão de beleza a ser seguido, e essa cobrança, é claro, foi desgastando ela. Isso não era exclusividade dos paparazzi tirando fotos, existia todo um ecossistema, com mídia, canais de TV e revistas falando dela. A pressão pela aparência e para se manter como um sex symbol fez com que ela percebesse que não estava feliz, e que a indústria do entretenimento não iria mudar por ela. Quem teria que mudar seria ela. Por mais louco que possa parecer, podemos afirmar que Alicia viveu o seu auge e a sua queda como atriz tudo ainda nos anos 90. Apesar de ter voltado a aparecer em alguns filmes depois da década de 90, nada do que fez chegou perto do sucesso que ela tinha conquistado anos antes. Suas participações em Scooby-Doo 2, filme de 2004, interpretando a prima da Daphne, e no filme de comédia Um Salão do Barulho, em 2005, marcaram um retorno dela extremamente discreto no começo dos anos 2000, ser a capa de revistas, ter paparazzi tirando fotos, tudo isso já era coisa do passado. E para ser bem sincero, acredito que Alicia Silverstone tenha ficado feliz em certo ponto. Ela já não era mais o centro das atenções, nem uma atriz cobrada o tempo todo para ser a próxima grande estrela da indústria. Mas se ela não se entregou a propostas de repente indecentes de Hollywood para fazer grandes filmes, que caminho então Alicia Silverstone seguiu e quais trabalhos ela fez?
Não é porque saiu dos grandes filmes em Hollywood que ela parou de atuar. Ela continuou atuando, principalmente em peças de teatro na Broadway. Já no cinema, seguiu por um caminho mais alternativo, participando de produções menores, como uma participação rápida no filme Chalé, um terror psicológico lançado em 2019, mostrando um tipo de atuação bem diferente de tudo que já tinha feito. E séries também nunca foram muito o forte dela. Fez Mismatch lá em 2003, uma série com apenas uma temporada e 18 episódios, e fez outra em 2025, chamada Irish Blood, que foi renovada para uma segunda temporada. A verdade é que Alicia Silverstone sumiu do circuito comercial e das grandes produções já tem muitos anos. Esses trabalhos que ela faz atualmente dão menos visibilidade do que os grandes filmes, mas podem ser muito mais satisfatórios para ela, até porque não é só de filmes que custam 100 ou 200 milhões de dólares que os atores e atrizes vivem. Ela também se envolveu com a PETA, a maior organização de direitos dos animais do mundo. Ela faz questão de falar e promover o veganismo. Ela é considerada uma das primeiras famosas a falar do veganismo em Hollywood. No ano de 2011, ela publicou um livro de receitas veganas chamado Kind Diet. E por mais que ela não faça grandes filmes em Hollywood, já tem muitos anos. Tem alguns trabalhos que as pessoas podem lembrar. Ela participou de Diário de um Banana, Caindo na Estrada, filme de 2017. Ela também aparece no filme O Sacrifício do Cervo Sagrado, só que ela basicamente aparece em 2 cenas. Só que o diretor gostou tanto da participação que resolveu deixar na versão final. Até o momento, um dos últimos filmes que ela fez foi Um Natal Especial, um filme lançado direto na Netflix. Aos 49 anos, podemos afirmar, Alicia Silverstone nunca se encaixou totalmente no sistema e estilo tradicional da indústria. Ela não se sentiu à vontade com pessoas tentando explorar a sua imagem e de alguma forma transformar ela na queridinha do momento. Ela parece ter entendido desde muito nova que tudo isso era passageiro, evitou a superexposição e preservou a própria imagem. Ela não virou uma grande estrela em Hollywood, fazendo filmes conhecidos o tempo todo, mas quem garante que ela queria isso? Ela pode estar fazendo trabalhos que pagam menos, mas pode estar muito mais feliz e realizada como atriz, mesmo nunca tendo entrado no jogo das aparências e atenção de Hollywood.